Boa noite. Nós estamos agora iniciando a nossa live ao vivo com vocês para falarmos sobre a dispensa de licitação nos tempos de pandemia e a compra superfaturada. Tá? Então, nós estamos transmitindo através do Instagram e estamos também transmitindo através do Facebook e posteriormente postaremos a nossa live no YouTube, ficará lá gravada para quem desejar posteriormente acessar. Tá? Eu vou estar falando aqui através do meu celular pelo Instagram e através do meu computador para o Facebook, uma transmissão simultânea para as duas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aí a Solange, estou vendo a Valéria, né? A Sergiane, várias pessoas, né? Já entrando na live, tá? E nós vamos iniciar, porque pontualmente nós iniciaremos e pontualmente nós encerraremos, tá? O tema hoje eu trago mais um tema polêmico. Nós não faremos uma análise partidarista, nós faremos uma análise jurídica e cada um, embasado no conteúdo que eu irei explanar, irá tirar suas próprias conclusões do que está acontecendo na atual conjuntura no Brasil. Tá? A primeira coisa que eu tenho que considerar para vocês é que a medida provisória 926 de 2020, ela alterou a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, ela alterou a lei, né? E ela passou a dispor sobre a dispensa de licitação e outras formalidades para obras e compras de bens e serviços destinados ao enfrentamento do coronavírus. Ou seja, ela passou a dispor, né, sobre o tema de licitação que está lá previsto na nossa lei primeira de licitação pública, lei 866/93, né, que dispõe inicialmente sobre todos os elementos, critérios, né, as definições das várias modalidades de licitação. Posteriormente surgiu o pregão, depois o pregão eletrônico, né, e nós temos na lei 866, no artigo 22, nós temos ali as modalidades de licitação que lá em 93 e ela previu, né? Ela previu. E lá em 93, né, ela já falava lá no 24, no artigo 24, na dispensa de licitação. Então nós vamos pegar a lei 866/93 e suas previsões e vamos somar com a medida provisória 926, tá certo? Ela determina que o fechamento de portos, aeroportos e rodovias durante a pandemia só poderá ser feito com recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então, o texto ele autoriza a contratação de empresa, inclusive, impedida de participar de licitação por irregularidades, como é o caso da aplicação da declaração de inidoneidade, desde que essa empresa seja a única fornecedora de bens e serviços e também permite a compra de equipamentos usados, desde que haja a garantia do fornecedor. Então, a medida provisória que alterou a 926, que alterou a Lei 13.979 em alguns aspectos, né, ela traz aí no artigo 4º dois parágrafos que eu vou destacar para vocês, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 4º tá? O que é que ele diz? O parágrafo 2º ele diz que excepcionalmente, mediante justificada, ou seja, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preço de que trata o inciso 6º, o caput do artigo. No parágrafo 3º, ela fala
que os preços obtidos, a partir da estimativa de que trata o inciso 6º do caput, não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação do preço, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. Eu vou repetir, para que fique claro para você que está me assistindo e não teve a oportunidade de ler o parágrafo 3º do artigo 4º, os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 6º do caput não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. A dispensa de licitação, nos casos de calamidade pública, está previsto, como nós vamos já discorrer, no artigo 24 da Lei 866/93, nos casos de calamidade pública, poderá haver a dispensa de licitação. Ora, se você chegar lá, né, no inciso 6º, né, que ela fala, a lei aqui fala, no inciso 6º do caput, né, que ela fala lá no artigo 4º, você vai ver que lá está disposto estimativa dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros. Então, ele estabelece parâmetros, o inciso 6º. Portal de compras do governo federal. Ou seja, pode ser através do portal de compras do governo federal. Pesquisa publicada em mídia especializada. Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. Contratações similares de outros entes públicos. Ou pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. Tá? O que é que ele diz no parágrafo 3º? Repito mais uma vez. Ele diz que os preços obtidos a partir da estimativa que trata o inciso 6º não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços. Mas isso terá que haver justificativa nos autos. E aí eu lembro a teoria dos motivos determinantes, que vem sendo mitigada a cada dia, né? Que diz que um ato, mesmo que discricionário, quando fundamentado, ele vincula-se aos motivos elencados para a sua fundamentação. Tá? Muito bem. Além das licitações, ficam dispensados, né, elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns. Para compras mais elaboradas, será admitido um projeto básico simplificado, que não é o caso. Então, a autoridade ela poderá dispensar a pesquisa de preço e até mesmo autorizar a compra por um valor maior do que o estimado diante de oscilações do mercado. Isso aí já era costumeiro, mas tem que haver justificativa para a medida. Se houver a restrição de fornecedores, a autoridade ela pode contratar, né, mesmo se ela não apresentar regularidade fiscal trabalhista e outros requisitos para habilitação. A administração ela cuidou de quebrar, tanto quanto possível, a rigidez do processo licitatório para casos especiais de compra, sem, no entanto, desrespeitar os princípios da moralidade e da isonomia. A contratação por meio da dispensa de licitação, ela deve se limitar à aquisição de bens e serviços. No caso aí do período de pandemia, muito mais a aquisição de bens. Tá? E aí nós vamos ver os casos de dispensa de licitação fundamentados no artigo 24 da Lei 866/93. E lá nós vamos ver que a licitação é dispensável quando, em situações de emergência, exemplo de casos de guerra, de grave perturbação da ordem,
calamidade pública, obras, desculpem, para evitar desabamentos, quebras de barreiras, fornecimento de energia, tá? E aí, nós vemos que a Lei 926, ela também estabeleceu que os prazos, né, os pregões para compras de bens necessários ao combate ao coronavírus, eles terão os prazos reduzidos pela metade, dispensado inclusive a realização da audiência pública. Os contratos, eles têm validade, eles terão validade de duração até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, né, da situação de emergência de saúde pública. E a renovação poderá ser mediante acréscimo de 50% do valor inicial. Certo? Ok? Então ele veio e estabeleceu essas regras aí. E aí é preciso que nós entendamos que para a aquisição desses bens, além da licitação, poderá ser firmado, de acordo com o caso, um contrato administrativo, que deve ser entendido como ajuste da administração, firmado com o particular, o fornecedor do bem, né, ou do serviço, para a consecução dos objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela administração pública, pelo poder público. Mas aí, quando nós estamos diante da dispensa de licitação, nesse aspecto que nós estamos analisando, e em qualquer outra licitação, pode-se incorrer no sobrepreço ou pode-se incorrer no superfaturamento. Sobrepreço e superfaturamento são distintos. Passo, então, a defini-los para vocês. Sobrepreço é o dano potencial, né? Nós temos o sobrepreço por quantitativos excessivos, nós temos o sobrepreço por preços excessivos frente ao mercado, né? Mas a existência por si só desse sobrepreço, ele não resulta em dano ao erário. No superfaturamento, nós temos o dano materializado, né? Nós temos, entre os principais tipos de superfaturamento, o superfaturamento por preços excessivos, o superfaturamento por medição de quantitativos a maior, o superfaturamento por jogo de planilha, de qualidade, por jogo de cronograma, por antecipação de pagamentos, por reajustamento inadequado do contrato. O superfaturamento por quantitativo, ele consiste em prever, e aí quando o sobrepreço, ou medir, aí temos o superfaturamento, quantitativos maiores que os reais. As causas frequentes de superfaturamento geralmente são devido a um projeto básico deficiente ou a deficiência dos controles das medições efetuadas. Mas terá como efeito o superfaturamento prejuízo financeiro ao erário. Nós temos o superfaturamento de qualidade, que decorre da utilização de materiais ou equipamentos de qualidade inferior à especificada, né? E aí é a mesma razão, as mesmas causas, desde um projeto básico deficiente à fiscalização deficiente do contrato. E aí, como consequência, como efeito, nós teremos a aferição de uma vantagem indevida pela empresa, principalmente, como nós já estamos assistindo em alguns casos que as mídias televisivas têm noticiado. Certo? Ora, a Lei 8666/93, de 67, no artigo 67, ela estabelece a fiscalização e a supervisão. Ela diz que a execução de um contrato, ela deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração pública, especialmente designado, permitida inclusive a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo quando for uma questão muito técnica e não estiver na sua alçada,
né? E, consequentemente, subsidiá-lo nas informações pertinentes a essa atribuição. Tá? Decisões fora da sua competência devem ser solicitadas aos superiores em tempo hábil, diz o parágrafo 2º do artigo 67 da 866/93, para a adoção das medidas convenientes. Lembrando que o ato administrativo, né, ele tem requisitos, elementos ou pressupostos, que a gente costuma dizer que é o COF ou FIMA, a competência, objeto, forma, finalidade e motivo, que sem esses requisitos, sobretudo os requisitos ditos vinculados, que é o COF e FOL, competência, finalidade e forma, o vício de competência, por exemplo, quando ele não tem competência para decidir, né, eivará o ato administrativo de vício, um vício de nulidade, que poderá ser um vício sanável ou um vício insanável, se nós levarmos em consideração a teoria do sistema de nulidades de Galeno Lacerda. Tá? Temos o superfaturamento por antecipação de pagamento, por exemplo, certo? Que você paga antes de receber. Tá? E aí isso tem como consequência o risco de descontinuidade do contrato e, consequentemente, também o dano ao erário. No pagamento antecipado, nós temos o entendimento do Tribunal de Contas da União, né, que no acórdão 1726 de 2008 e 1341 de 2010, ambos do plenário, ele fez um estudo fundamentado, comprovando a real necessidade e economicidade da medida, na prática do mercado e do pagamento contra a entrega, que pode restringir a competitividade. Garantias específicas e suficientes que venham a resguardar a administração dos riscos inerentes. Gente, não é fácil o âmbito da licitação pública. Engana-se que ela encerra-se apenas na Lei 866/93 e nas demais disposições do pregão. Na multidimensionalidade das compras públicas, tá? No intuito de se bem adquirir de forma proba, leal, honesta, de boa fé, bens ou serviços, certo? Nós temos que ver que na maior parte dos aspectos que permeiam as compras públicas, em especial no contexto brasileiro, certo? Nós temos que buscar atingir, né, 5 tópicos que nós vamos passar agora a trazer a lume, a trazer aqui a ciência de vocês. Né? Nós temos que ver o Estado, e aí, quando nós estamos lá no artigo 1º da Constituição Federal, que nós dizemos que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito. Nós estamos aí falando dos entes políticos internos, a União Federal, os Estados, os municípios, o Distrito Federal. E aí, o Estado, quando adquire bens e serviços através da licitação pública, ou no caso aí sobre a dispensa pública, dispensa de licitação, nós temos, né, o Estado enquanto consumidor. E o reflexo de sua atenção nessa condição, enquanto consumidor, certo? Sobre a sustentabilidade do mercado e, sobretudo, na utilização das compras como instrumento de política pública. E aqui nós temos a luta contra a pandemia como a efetivação de uma política pública da área da saúde. Tá? Então, nós vamos ver os impactos dessa função de comprador desempenhada, né? E vamos ver vários possíveis desdobramentos decorrentes das aquisições. Ora, nós temos posto no artigo 37 da Constituição a obrigatoriedade da licitação. E lá no artigo 24 da Lei de Licitação Pública, a previsão de sua dispensa, e no 25 a inexigibilidade de licitação. E nós temos até
também a licitação dispensada, né? Lá do artigo 17, e o artigo 24 é a chamada licitação dispensável, portanto. O ponto de partida, então, da licitação pública, a norma fundamental da Lei 866/93 é a Constituição específica, aí no artigo 37, né? Onde nós temos o norte das compras públicas, certo? Que diz, né, que vai ser repetido lá no artigo 3º da Lei 866/93, que diz que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio institucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, devendo ser entendido como probo, probidade de probo, leal, honesto, boa-fé, certo? Da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. A partir desse olhar, aí pautado no artigo 3º, nós percebemos que a atividade de compras públicas é visualizada em toda a sua complexidade. Envolve muito mais do que nós possamos supor. Envolve, por exemplo, um ciclo de gestão, dimensões correlatas, múltiplos stakeholders, processo de logística, gestão de suprimentos. Vejam que é vedada a compra fracionada, o fracionamento de despesas, pela Lei 866/93. E nós temos que ter em mente que as compras públicas se vinculam, certo? Se vinculam as políticas públicas se vinculam com as compras públicas. E as compras públicas se vinculam com as políticas públicas, certo? E nós vamos ver que nós temos, enquanto administração pública, pensando como administração pública, como poder público, como administrador público, nós temos que ter uma metodologia bem estabelecida, uma metodologia científica de abastecimento estratégico. Abastecimento estratégico esse que foi retirado por conta da pandemia, que trouxe uma situação emergencial, que trouxe uma situação de calamidade. Porque fosse assim, nós teríamos a seleção dos itens, nós veríamos a análise do comportamento de aquisições, contratações, fazendo um diagnóstico em análise interna, né? Nós faríamos uma análise de mercado, veríamos os melhores modelos de contratação, elaborar o edital, né? E aí, em todas essas fases, chamadas as fases internas, e aí inaugurar a fase externa, observando o artigo 38, por exemplo, da Lei 866/93, e aí o processo licitatório planejado e conduzido, né? A seleção dos fornecedores, a aferição dos resultados da licitação. Só que aí a pandemia aparentemente cria uma situação emergencial, mas essa situação emergencial não dá o direito ao poder público, ao administrador público, de contrariar os dispositivos normativos. Enquanto administração pública, não podemos esquecer o caput do artigo 37 e os princípios constitucionais da administração pública lá inaugurados. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E a legalidade, onde a administração pública somente pode fazer ou deixar de fazer, em virtude de lei. Enquanto o particular está lá no inciso 2º do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, o superfaturamento e o direcionamento das licitações são práticas, infelizmente, reconhecidas no arcabouço normativo brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico. O direcionamento das licitações, ele vilipendia, ele conspurca, ele deturpa o princípio da isonomia e impede que a concorrência
proporcione à administração pública a aquisição do bem ou serviço de maneira mais vantajosa, ferindo o princípio da vantajosidade, quando há delimitação de condições, sem o número de organizações, quando se retira do processo concorrencial outras empresas, tá? Nós temos que ver aí que a discricionariedade do agente, ela pode estar associada à ocorrência de tal direcionamento, sobretudo na modalidade de licitação chamada convite, em que o responsável por enviar os convites pode direcionar os convites às empresas que lhe oferecem benefícios em troca, o famoso toma lá da cá, tão comum na política brasileira, histórico e arraigado em todo esse sistema, em toda essa corrupção sistêmica que vem de muito no nosso país, né? Lesionando o erário público e sangrando os cofres públicos de uma maneira geral. Há um ônus, assim, injustificado para a administração pública. Ela vai incorrer num gasto além daquele que seria possível para a aquisição do bem ou do serviço, do que ela iria gastar para a aquisição, para adquirir, né, aquele valor normalmente transacionado no mercado. A lei de licitação pública, as normas de licitação pública ao longo do tempo, o TCU, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos estados, ao longo do tempo, formularam estudos, pareceres e tudo mais, no sentido de evitar, de coibir tais práticas. E aí se chegou à criação de um painel de preços, que está previsto lá na 926, né? Que está previsto, que está previsto na Lei 9.000, na Lei 926, na medida provisória 926 de 2020. Certo? Essa possibilidade. Tá? Muito bem. Então, vocês veem que toda compra pública, ela exige a prévia definição de um preço de referência. O desafio está exatamente em como se obter esse parâmetro. A legislação, ela cita diversas vezes a palavra preço de mercado, estimado, aceitável, máximo, mínimo, simbólico, irrisório, excessivo, menor, melhor, global, unitário. Mas a metodologia ainda é pouco explorada, tanto em termo normativo, como em material de apoio e de capacitação. Tá? Toda compra pública, mesmo que por dispensa de licitação ou inexigibilidade, está submetida às regras de licitação e aos princípios lá do artigo 3º e demais preceitos normativos. E se busca adquirir o bem ou serviço pelo menor preço. E aí nós temos os tipos de licitação, né? Técnico e preço, menor preço, né? E assim nós vamos ver que para determinar se uma proposta é vantajosa, a administração ela precisa realizar antes uma pesquisa de preços. E é uma pesquisa de preços no mercado. E como nós vamos já entrar em detalhes, não é aquela prática comum e errada que muitas comissões de licitação fazem, de buscar 3 preços. E nós vamos provar por que é errada aqui na nossa discussão. Essa pesquisa de preço no mercado é exatamente para evitar um sobrepreço, um superfaturamento, sobretudo uma compra superfaturada. E hoje nós temos a internet. E a internet, ela rompe as barreiras e você atinge o mundo inteiro para essa pesquisa de preços. Não é só o Comprasnet, não é só os vários sites, os vários dispositivos que trazem o registro
de preços do mercado. Então, a pesquisa de preços, ela fundamenta o julgamento da licitação. Ela define o preço de referência. Ele tem diversas finalidades, gente. O suporte ao processo orçamentário da despesa. Definir a modalidade de licitação, conforme lá no artigo 23 da Lei de Licitação Pública, ou principalmente aqui, porque nós estamos falando dela, ou nas normas que se referem ao pregão. Tá? Então, lá no artigo 23, nós temos os critérios lá de valores para se entender quando é convite, quando é tomada de preços, quando é concorrência. Tá? Então, tudo isso com o fim de fundamentar a economicidade da compra. Tá? A pesquisa de preços, às vezes, ela pode representar a maior parte do tempo da comissão de licitação. Tá? E é interessante dizer que quem assinou na administração pública, em atendimento, sobretudo, ao princípio da hierarquia, você decide e submete à autoridade superior, e aí você diz, de acordo e caminho-se-ao, de acordo e caminho-se-ao. E aí todos aqueles que naquela escala hierárquica aferiram o seu de acordo com a compra superfaturada, estão responsáveis e podem ser responsabilizados por essa compra superfaturada. Porque a compra mal feita, ela pode representar prejuízo. Porque nem sempre a concorrência é o elemento para garantir o preço justo. Certo? E nós temos que ver que esse mito dos 3 orçamentos para validar o preço do mercado é apenas um mito, porque a lei não determina essa sistemática. Ora, acabamos de dizer, em momentos anteriores, que o princípio da legalidade diz que o administrador público, o agente público, né, enquanto agente atuador da administração pública, ele está preso ao princípio da legalidade, somente podendo fazer ou deixar de fazer o que a lei, o que a norma jurídica determina. A lei não determina essa sistemática. Então, a utilização do sistema de 3 orçamentos, ela é flagrantemente atentatória ao princípio da legalidade, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal Brasileira. O que a lei determina, meus amigos de mídias sociais, é que as compras, sempre que for possível, devem estar balizadas, fundamentadas pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Está lá prescrito no artigo 15 da Lei 866/93. Então, quando estiver disponível, nós devemos entender sempre que possível. A legislação exige, portanto, na fase interna da licitação, uma ampla pesquisa de preço. E que não há justificativa, repito, porque a própria convergência das mídias digitais, a própria evolução das tecnologias digitais hoje permite que isso seja feito com uma velocidade extraordinária. Tá? Então, o registro de preços, ele será precedido de uma ampla pesquisa. O artigo 43, inciso 4, da Lei 866/93, diz claramente nesse sentido: conformidade de cada proposta com os preços correntes do mercado. E se nós pegarmos a Lei 10.520, de 2001, o artigo 3º, inciso 3º, também diz que dos autos do procedimento constará um orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação dos bens ou serviços licitados. O decreto 3.555 de 2000, o artigo 8º, parágrafo 2º e inciso 2º, diz propiciar a avaliação do custo pela administração diante do orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado. Então, a legislação ela exige, na fase interna, na sua fase interna, uma ampla pesquisa de preços.
E aí nós temos vários autores, dentre eles um autor que eu elogio pelo seu grande conhecimento, que é Marçal Justem Filho, que afirma que órgãos públicos eles devem trocar informações para evitar preços conflitantes para produtos similares, permitindo detectar-se distorções, tomando conta de situações homogêneas de especificações, condições de pagamento e outras. Isso sem falar que não pode haver um direcionamento para um determinado fornecedor. Gessé Torres Pereira Júnior vai no mesmo sentido. Né? E inúmeros outros doutrinadores da área de licitações públicas. Portanto, o sistema de 3 preços, as 3 propostas apresentadas, não sugerem grau de confiabilidade nenhum. Porque não necessariamente eu vou ter o preço de referência, como já aconteceu em licitações públicas pelo Brasil, que a Polícia Federal detectou. Compra superfaturada. Às vezes, a proposta dos 3 preços é de um mesmo grupo econômico que cria para isso 3 empresas numa clara fraude às licitações públicas. Correia, por exemplo, ele acredita que nenhum fornecedor revelará de fato o preço. Por quê? Porque ele vai participar da licitação e ele deseja oferir lucro. O mercado, a busca do mercado privado é o lucro. Então ele não vai oferecer um preço certo. E isso não vai dar para embasar a decisão. Vai comprometer seriamente a validade da média aritmética que vai ter que ser realizada para embasar a tomada de decisão. Ele não tem nenhuma razão, nenhuma motivação para expor seu preço. Até porque o seu concorrente verificaria, né, essa ocorrência e provavelmente isso prejudicaria a sua vantagem no certame licitatório. Então, cabe ao gestor público exigir a comprovação de compatibilidade do orçamento com os preços de mercado. Esse é o entendimento firmado no Tribunal de Contas da União, alicerçado no artigo 113 da Lei 866/93, que estabelece a inversão do ônus da prova nas compras públicas. Compete ao gestor demonstrar a regularidade dos atos que pratica. Dispõe o artigo 113 da Lei 866/93. Muito bem. Então, aceitar uma proposta com sobrepreço ou a autoridade homologar um certame nessa condição sujeita-o à responsabilização solidária por quem fez a pesquisa de preços. É poder dever dos agentes envolvidos exercerem o controle dos atos administrativos praticados no processo. Isso aí já foi determinado em inúmeras decisões e acórdãos do TCU, do Tribunal de Contas da União. Mesmo existindo um responsável pela pesquisa de preços, no princípio da hierarquia, aquele que aferiu o de acordo estará na posição de devedor, de responsável solidário. Uma pesquisa de preços deficientes sujeita os responsáveis à imputação de improbidade administrativa. Portanto, ao enquadramento nas tenazes da Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E o artigo 10, inciso 5º, da Lei 8.429 de 92, diz que permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado vai consistir em improbidade administrativa. Daí porque é necessária a pesquisa de preços. Daí porque é necessária a adoção de procedimentos formais, padronizados,
metodologicamente robustos, para que se previnam os riscos de fraude, de conduta desleal, desonesta, de má-fé. A administração deve comprovar a busca da economicidade na escolha de um fornecedor. O sobrepreço representa quando o preço estimado ou contratado está acima do valor referencial do mercado. Se houver o pagamento desse sobrepreço, nós estaremos diante do chamado superfaturamento. Em uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, nós vemos que ele lá diz que constitui, né, nos termos do artigo 9º da Lei 8.429 de 92, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade. No artigo 10, ele expressa que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que seja a perda patrimonial, desvio, apropriação, o malbaratamento ou a dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da Lei 8.429 de 92. A Lei 8.429, no artigo 11, diz que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições. Havendo, portanto, a comprovação em juízo da existência de fraude no processo licitatório, mesmo diante de uma dispensa de licitação por estado de calamidade pública, tá? Com o direcionamento da adjudicação, da entrega do bem, da homologação, da aquisição superfaturada do bem imóvel por ente municipal, estadual ou federal, através de seu gestor, de servidor público, de agente público de um modo geral, responsável pela comissão de licitação e de todos os terceiros beneficiários, acarreta prejuízo ao erário e necessária se apresenta a incidência da normatização de repressão dos atos configuradores da improbidade administrativa. Então, retornando, se nós pretendermos retornar lá na Lei 926, perdão, na medida provisória, mas tem força de lei, 926 de 2020, lá no parágrafo 3º, quarto quando ele diz os preços obtidos a partir de estimativa que trata o inciso 6º do caput, não impede a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de mercado de preços, hipótese em que deverá haver a justificação dos autos. Ela não elide todos esses preceitos que nós discutimos aqui. Pelo contrário, esses preceitos reforçam quando ela diz no finalzinho em que deverá haver justificativa nos autos. Então, se eu estou diante de uma situação macro, em que várias pessoas estão adquirindo o mesmo bem por preços diferentes e preços gritantemente diferentes, há fortes indícios de compra superfaturada, há fortes indícios de improbidade administrativa. Mesmo nos tempos de pandemia, mesmo nos tempos de calamidade pública, mesmo nas compras por dispensa de licitação. Porque a licitação é dispensável, ou seja, a administração pública pode escolher dispensar ou não. E ela está, portanto, jungida, obrigada a seguir os preceitos normativos
em nome do princípio da legalidade, onde a administração pública somente pode fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Então aqui, com essas palavras, tirem as suas conclusões, porque não me cabe, enquanto analista jurídico, do tema que eu propus a trazer para vocês na live de hoje, chegar a qualquer conclusão. Certo? De incriminar A ou B. Isso fica para a Polícia Federal, fica para a Polícia Civil, fica para o Judiciário. Aqui nós trouxemos luz ao tema. O tema proposto, que foi a compra de bens ou serviços por dispensa de licitação nos tempos de pandemia e a possibilidade de incorrência de compras superfaturadas. Eu agradeço a sua audiência nesta noite. E como nós não estamos fazendo um posicionamento aqui presencial que permita a discussão, eu estarei postando esse vídeo na minha rede social e sinta-se à vontade para criticar, para comentar e para contribuir. Afinal, nós só crescemos com o debate, desde que esse debate seja com bases jurídicas confiáveis. Muito obrigado e boa noite.